E se a causa da sua vida travada não for o que você pensa? E se a raiz da sua exaustão, das portas que se fecham e do dinheiro que some não for azar, incompetência ou um castigo divino? Respire fundo e me escute com atenção, porque o que vou te revelar pode trazer luz a anos de escuridão. Existe um cansaço que o sono não cura, você o conhece bem. É um peso que começa na alma e se espalha pelo corpo. Uma fadiga que te faz acordar já derrotado, como se tivesse passado a noite inteira em uma batalha que não se lembra de ter lutado. É a força que te faz adiar os sonhos, que transforma projetos vibrantes em folhas de papel amareladas dentro de uma gaveta. As portas se fecham, não é mesmo? Elas se fecham com um som metálico e final, sempre no último instante. Aquela entrevista de emprego que era sua, aquela resposta positiva que estava garantida, aquele negócio que só faltava assinar. De repente, um silêncio, uma desculpa, uma reviravolta inexplicável, e você fica ali, com a mão na maçaneta de uma porta que não abre mais, sentindo o gosto amargo do quase. É como andar em círculos em um deserto que só você enxerga, vendo as miragens de sucesso se dissolverem quando você se aproxima. Você olha para os lados e vê a vida dos outros andando, progredindo, florescendo. E a sua? A sua parece um carro atolado na lama, com as rodas girando em falso, fazendo muito barulho, gastando toda a sua energia, mas sem sair do lugar. A frustração já deu lugar a uma tristeza silenciosa, talvez até a uma perigosa apatia. A paz dentro da sua casa. O que aconteceu com ela? Aquela harmonia que um dia existiu se transformou em uma neblina fria de silêncios pesados, de discussões que nascem do nada, de mal-entendidos que criam abismos entre as pessoas que você mais ama. Parece que uma força invisível se alimenta da desunião, sussurrando mentiras e semeando a discórdia no terreno sagrado do seu lar. Você já se culpou por tudo isso? Eu sei que sim. Você repassou cada decisão, cada palavra, cada erro. Procurou em si mesmo a falha, o defeito, o motivo para tanto sofrimento. E se eu te disser que a culpa não é sua? E se eu te disser que você tem sido vítima de um ataque covarde, secreto e silencioso? Um ataque que não deixa rastros visíveis, mas cujas consequências você sente na pele e na alma todos os dias. Estamos falando de amarras invisíveis, de nós espirituais que foram feitos no oculto por palavras de inveja, por olhares de cobiça ou por trabalhos intencionalmente preparados para derrubar você. São armadilhas espirituais montadas no seu caminho para prender suas finanças, sua saúde e seus relacionamentos. Por isso, o que faremos juntos aqui hoje é diferente de tudo que você já viu. Nos próximos minutos, não vou te dar uma simples oração. Eu vou te dar um diagnóstico. Antes da cura, precisamos entender a doença e nomear o inimigo. E o que você vai descobrir sobre as forças que operam em silêncio ao seu redor pode ser a chave que liberta sua vida de uma prisão que você nem sabia que existia. Esta é a primeira e mais importante etapa de uma cirurgia na sua alma. O diagnóstico que fizemos no capítulo anterior pode ter te assustado. Pode ter gerado um calafrio na sua espinha, uma sensação de vulnerabilidade. Isso é normal. Mas quero que você entenda algo fundamental. O momento em que você enxerga a armadilha é o primeiro segundo da sua libertação. O inimigo espiritual age nas sombras. Ele se alimenta do seu desconhecimento, da sua crença de que tudo é apenas azar ou coincidência. Ao trazer isso para a luz, nós já ganhamos a primeira vantagem estratégica. Agora, vamos nomear esse inimigo de forma clara. Vamos entender a sua principal arma. Não se trata de uma força indestrutível ou de um poder absoluto. Trata-se de uma tática, uma estratégia covarde e silenciosa. Eu chamo essa tática de a criação de nós espirituais.
Imagine que cada palavra de inveja lançada contra você, cada olhar de cobiça sobre suas conquistas, cada fofoca mal intencionada com o seu nome, não se dissipa no ar. Imagine que essas palavras e intenções se transformam em fios, em linhas espirituais finas e quase invisíveis. Um elogio que você recebeu, mas que veio carregado do veneno do ciúme, não foi apenas um som. Foi um fio que se esticou na sua direção. Uma foto sua que alguém olhou com raiva por não ter a sua vida. Não foi apenas uma imagem. Foi um fio que se enroscou em você. Sozinhos, esses fios são fracos. Mas o inimigo é paciente. Ele os junta. E então, ele os amarra. Um trabalho de feitiçaria. Uma praga rogada no oculto. Uma consagração do seu nome a entidades das trevas, nada mais é do que o ato de pegar esses fios de maldade e dar um nó apertado. Um nó espiritual. E o objetivo desse nó é sempre o mesmo: prender, bloquear, impedir o fluxo. Pense na sua vida financeira. Um nó espiritual nessa área funciona como um garrote em uma artéria. O dinheiro até chega, mas ele não circula. Ele some, vaza por lugares que você não entende, é consumido por dívidas e emergências que surgem do nada. O fluxo da prosperidade, que é um direito seu, é estrangulado. Pense na sua saúde. Um nó nessa área impede que a vitalidade de Deus te preencha. É a origem daquele cansaço crônico, daquela dor que médico nenhum consegue diagnosticar. Daquela sensação de peso, como se você estivesse carregando o mundo nas costas. É um nó que sufoca a sua força vital. Pense na sua família. Um nó de contenda é amarrado para impedir a comunicação, para distorcer as palavras, para transformar amor em irritação e paciência em conflito. Ele puxa as pessoas para longe uma da outra, criando um emaranhado de ressentimentos. Na Bíblia, Jesus nos alerta que o inimigo, o ladrão, não vem senão para roubar, matar e destruir. Os nós espirituais são a sua principal ferramenta para o roubo. Ele rouba sua paz, sua alegria, suas finanças. Ele tenta matar seus sonhos, sua esperança, sua fé. E ele trabalha para destruir seu casamento, sua família, seu futuro. Ele é um especialista em sabotagem. Ele age no oculto porque tem medo da luz. Ele usa o engano porque não suporta a verdade. Mas hoje, a verdade chegou para você. Você não está mais no escuro. Você agora entende a tática, a estratégia, a arma que tem sido usada contra a sua vida. O poder do inimigo estava em você não saber. Mas esse poder acabou agora. Porque para cada nó feito pelas mãos das trevas, para cada armadilha preparada no mundo espiritual, Deus, em sua infinita sabedoria e em seu infinito poder, deixou na sua palavra uma lâmina afiada, o suficiente para cortá-lo. E essa lâmina tem um nome. Essa lâmina afiada, esse instrumento de precisão cirúrgica, forjado no fogo da perseguição e ungido pelo próprio Deus, tem um nome. É o Salmo 64. Eu não quero que você pense neste salmo como apenas mais uma oração ou um poema antigo. Quero que, a partir de hoje, você o veja pelo que ele realmente é, um bisturi divino. Uma ferramenta espiritual de altíssima tecnologia, desenhada especificamente para realizar o tipo de cirurgia que a sua alma precisa agora. Um bisturi não age pela força bruta. Ele age pela precisão. Ele é feito para cortar de forma limpa, para ir fundo até o ponto exato do problema e separar aquilo que está doente e morto daquilo que está vivo e saudável. É a arma perfeita para cortar os nós espirituais sem ferir a sua alma no processo. E para entender o poder deste instrumento, você precisa conhecer o coração do homem que o forjou sob a inspiração divina. Você precisa conhecer a dor de Davi. Não o Davi rei, coroado e aclamado por todos, mas o Davi homem, perseguido, caçado, um alvo constante de inimigos ocultos e traiçoeiros. Davi conhecia o sorriso que esconde um punhal.
Ele conhecia o abraço que deseja a sua queda. Ele se sentava em sua sala de governo e sentia no ar a teia da conspiração sendo tecida ao seu redor. Ele ouvia os sussurros nos corredores do palácio, via os olhares que se desviavam rápido demais. Ele sentia a mesma angústia que você sente agora, a mesma confusão de não saber em quem confiar, a mesma dor de ser alvo de um ataque que você não consegue ver, mas cujos efeitos são devastadores. Eram as armadilhas ocultas, as flechas atiradas de repente de lugares escondidos. Era a língua de seus inimigos, que a Bíblia diz que eles afiavam como espadas para feri-lo. Essa era a dor de Davi. Ele se sentia isolado, mesmo cercado de gente. Ele se sentia encurralado, mesmo dentro de seu próprio palácio. O inimigo de Davi era um inimigo que agia em segredo, que planejava no escuro, que atacava de surpresa, exatamente como os nós que foram amarrados na sua vida. E o que Davi fez? Ele poderia ter se entregado ao medo, à paranoia, à depressão. Mas em vez disso, ele pegou toda aquela angústia, toda aquela sensação de perseguição e a transformou em uma arma. Ele entrou na presença de Deus e não fez um pedido de socorro. Ele forjou um decreto de guerra. O Salmo 64 foi a resposta de Davi. É um ato profético que expõe as obras das trevas, que vira o jogo contra o inimigo, que faz com que a própria armadilha preparada por eles se torne a sua destruição. Davi entendeu que para vencer um inimigo oculto, era preciso uma arma que operasse no oculto, uma oração que invadisse as reuniões secretas do inferno e as desfizesse. Este salmo é a chave mestra que abre as portas trancadas pelo inimigo. É o código que cancela as ordens dadas nas trevas contra você. E essa arma, que deu a vitória a Davi há milhares de anos, não perdeu o seu poder. Ela não está presa no passado, empoeirada nas páginas da história. Hoje, neste exato momento, pela autoridade do nome de Jesus, Deus tira esta arma da bainha e a coloca nas suas mãos. A mesma ferramenta que protegeu um rei em seu palácio, hoje protegerá você em sua casa. Agora que você conhece a arma, agora que entende o seu poder e a sua origem, vamos aprender a usá-la. É hora de começar a cirurgia. O primeiro nó que vamos desatar é aquele que talvez mais te atormente, o que te humilha e rouba o seu sono. O nó financeiro. Vamos começar. Pegue o seu bisturi divino no Salmo 64 e vamos apontá-lo para a primeira fortaleza do inimigo na sua vida. O nó financeiro. Esse nó é um dos mais cruéis, porque ele te ataca todos os dias, a cada conta que chega, a cada sonho que é adiado. Ele te humilha em silêncio. Você conhece bem os sintomas. É o dinheiro que parece areia escorrendo por entre os dedos. Ele entra. Você sente um breve alívio, mas antes que possa planejar, ele se vai, consumido por emergências inexplicáveis, por concertos inesperados, por dívidas que se multiplicam como uma praga. Não é uma questão de má administração. É uma questão de obstrução. É a sensação de trabalhar, lutar, se esforçar o dobro e ver o resultado ser a metade. É ver as portas de emprego, de promoção, de negócios se fecharem na sua cara sem motivo aparente. É a palavra quase se tornando a trilha sonora da sua vida profissional. Você quase conseguiu, quase foi aprovado, quase fechou o contrato. Esse quase é a assinatura de um nó espiritual. Ele permite que você veja a bênção, mas te impede de tocá-la. Seu objetivo é gerar frustração e te fazer acreditar que você não é bom o suficiente, que não merece prosperar. Mas isso é uma mentira. A verdade é que uma armadilha foi montada no seu caminho. Ouça o que a sua arma, o Salmo 64, diz no versículo 5. Ouça o diagnóstico preciso do céu sobre o seu problema. Eles se animam em seus planos malignos, combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem: quem nos verá? Você ouviu isso?
Existe um plano maligno, existe uma armadilha oculta e existe a arrogância de quem a colocou, acreditando que ela jamais seria descoberta. Mas hoje, a luz de Deus está revelando este segredo. Agora, com a autoridade que nos é dada, vamos usar o bisturi, não como um pedido, mas como um decreto. Repita em seu coração ou com seus lábios: eu, em nome de Jesus, uso a palavra do Salmo 64 como uma lâmina de fogo. E eu falo diretamente com essa armadilha oculta nas minhas finanças. Você que foi planejada em segredo para me manter no deserto, você que foi montada para criar dívidas e fechar as minhas portas, você que operou na arrogância, achando que ninguém te veria, eu estou te vendo agora, e eu te declaro exposta pela luz de Cristo. Pela autoridade desta palavra, eu desfaço o seu poder. Eu corto o laço que prendia a minha prosperidade. Eu quebro a armadilha que gerava o quase. Todo bloqueio no meu caminho financeiro, todo nó que estrangulava o fluxo da provisão, seja cortado agora. A artéria da provisão está livre. O caminho está aberto. Onde havia um nó, agora existe um caminho. Onde havia obstrução, agora existe um fluxo. Respire fundo e sinta essa libertação. O nó financeiro foi o primeiro a ser cortado. Foi um golpe preciso e poderoso. Mas existe um laço ainda mais perigoso, um que não ataca o nosso bolso, mas ataca o nosso corpo. O primeiro nó foi cortado. Respire o novo ar da provisão que começa a fluir. Mas a cirurgia não terminou. O inimigo, ao ver sua primeira armadilha desfeita, direciona seu ataque para um alvo mais íntimo, mais sagrado: o seu corpo, o templo do Espírito Santo. Ele tenta fazer no seu físico o que não conseguiu fazer no seu financeiro. Vamos falar sobre esse laço na saúde. É aquela dor que os médicos não conseguem explicar. A dor nas costas, a dor de cabeça, a pontada no peito que aparece e some, deixando um rastro de medo. Você faz exames, ressonâncias, consultas com especialistas e a resposta é sempre a mesma. Não há nada de errado com você. Mas a dor é real. Ela te enfraquece, te distrai, te limita. É também aquele cansaço que rouba a sua alma. Não é o cansaço de um dia de trabalho, mas uma exaustão crônica, um manto pesado que te cobre desde a hora em que você acorda. É a bateria que nunca carrega por completo. A força vital que parece estar sendo drenada por um ralo invisível. Essa fraqueza te impede de sonhar, de lutar, de ter alegria. O corpo é o campo de batalha, onde uma guerra espiritual muitas vezes se torna visível. E a arma do inimigo aqui não é um nó que aperta, mas uma flecha que perfura. Uma flecha envenenada, disparada de um lugar oculto, com o objetivo de instalar a doença e o desânimo. Veja o que a sua arma, o seu bisturi divino, o Salmo 64 diz no versículo 4. Escute com atenção o método do seu adversário. Para de um esconderijo atirar flechas no íntegro. Atiram de surpresa, sem nada temer. O seu corpo tem sido o alvo de flechas de enfermidade. Atiradas de surpresa de um esconderijo por um inimigo covarde que não ousa te enfrentar face a face. Mas agora, a luz de Deus ilumina esse esconderijo. O segredo acabou. E nós vamos, em nome de Jesus, arrancar cada uma dessas flechas. Prepare o seu espírito. Faça desta declaração a sua própria. Com a autoridade da palavra de Deus, eu agora me levanto contra toda flecha de enfermidade disparada contra mim, flecha de dor crônica, flecha de cansaço inexplicável, flecha de ansiedade, flecha de depressão, flecha de insônia. Eu localizo vocês agora no meu corpo, na minha mente e na minha alma. Eu quebro a sua haste. Eu neutralizo o seu veneno. Pela autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno que vocês sejam arrancadas agora. Saiam da minha carne, saiam dos meus ossos, saiam do meu sangue. O templo do Espírito Santo está sendo purificado.
Toda dor que não tem diagnóstico médico, toda fraqueza que não tem explicação, seja consumida pelo fogo do Espírito Santo. Sinta a força vital de Deus fluindo para dentro de você, preenchendo os lugares onde havia dor, trazendo calor onde havia frio, trazendo paz onde havia tormento. Com as finanças sendo desatadas e a saúde sendo restaurada, o inimigo, em seu desespero, tenta seu último ataque no lugar mais sagrado, no centro da aliança de Deus na terra, a sua família. Ele ataca a sua família porque sabe que a família é o projeto de Deus na terra. Uma fortaleza que, quando está unida, é impenetrável para as obras das trevas. Se ele não pôde te parar com a miséria ou com a doença, ele tentará te destruir por dentro, minando a sua base, o seu refúgio. Ele cria o nó da contenda, e você sabe do que estou falando. É aquela paz que foi roubada de dentro da sua casa. O ambiente que antes era de riso e união, hoje é pesado, tenso. É a sensação de pisar em ovos, de medir cada palavra com medo de iniciar uma nova tempestade. São as brigas que explodem por motivos insignificantes. Um copo fora do lugar, uma palavra mal interpretada e, de repente, uma guerra de acusações e feridas antigas é declarada na sua sala. É uma força que se alimenta do caos, que distorce a comunicação e transforma o amor em uma arma de ataque. É o abismo que cresce entre você e seu cônjuge, a irritação constante, a falta de paciência, a aliança que se torna um fardo. É o coração dos filhos que se endurece, a rebeldia sem causa, o distanciamento inexplicável, o silêncio que se instala no lugar do diálogo. Este é o trabalho do nó de contenda, amarrado para destruir o seu bem mais precioso. E a arma usada para apertar esse nó é a mais sutil e perigosa de todas, a língua. Veja o que o seu bisturi, o Salmo 64, revela no versículo 3. É o diagnóstico exato da sua dor familiar. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras amargas. A sua casa tem sido um campo de batalha onde espadas são usadas todos os dias. São as línguas afiadas pela ira, pelo ressentimento, pela mágoa. São as palavras amargas, cheias de veneno, que são ditas e que deixam feridas profundas na alma de quem você ama. Essas palavras não são suas. Elas são inspiradas por essa força de divisão. Mas hoje, nós vamos desarmar o inimigo. Vamos quebrar a lâmina de cada uma dessas espadas. Em nome de Jesus, com a autoridade que nos foi dada, declare comigo agora. Toda língua que se levanta dentro da minha casa como uma espada, seja quebrada agora. Todo espírito de contenda, de divisão, de fofoca e de mal-entendido, que tem usado a boca dos meus familiares, eu te dou uma ordem de retirada. Saia da minha casa, saia do meu casamento, saia da vida dos meus filhos. Toda palavra amarga, toda maldição disfarçada de opinião, todo decreto de fracasso dito em momentos de raiva, perde o seu poder, perde o seu veneno e cai por terra, inerte. Eu desato o nó da contenda. Eu libero sobre o meu lar o bálsamo da paz, do perdão e do entendimento. A atmosfera da minha casa está sendo limpa e santificada pelo poder do Espírito Santo. Você entende o poder desta arma? Ela não é uma oração comum. Ela é uma ferramenta de libertação completa. Nós cortamos o nó das finanças, arrancamos a flecha da enfermidade e quebramos a espada da contenda. Mas para que a cirurgia seja definitiva, para que a cura seja selada e o inimigo não encontre mais brechas para voltar, nós precisamos preparar o seu espírito para o ato final. Você sentiu o poder? Você sentiu a mudança na atmosfera espiritual quando declaramos a palavra sobre as suas finanças, sua saúde e sua família? O que você sentiu foi o poder de um decreto. E agora, antes de prosseguirmos para o ato final, para a oração completa que vai selar a sua libertação, você precisa entender a fonte desse poder. A força do Salmo 64,
ou de qualquer outra escritura, não reside na simples repetição das palavras. Não é um encanto mágico. O poder é liberado pela autoridade com que você as declara. É a sua fé que ativa a dinamite de Deus contida na palavra. Pense na história da mulher que sofreu com um fluxo de sangue por 12 anos. 12 anos de dor, de vergonha, de isolamento. Ela gastou tudo o que tinha com os médicos e, em vez de melhorar, piorava. Ela representa todos que estão há anos lutando uma batalha perdida, vendo seus recursos e sua esperança se esvaírem. Mas um dia, ela ouviu falar de Jesus e algo mudou dentro dela. Ela não pensou, vou tentar pedir a ele. Ela não disse, talvez ele possa me ajudar. Ela fez um decreto no seu espírito. Ela tomou uma decisão de fé inabalável. Ela disse para si mesma, se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Não era um talvez, era uma certeza, era uma declaração de posse. Ela não estava indo pedir uma cura, ela estava indo tomar a cura que já pertencia a ela. E no meio da multidão, ela se arrastou, fraca, mas determinada, e ela tocou. Naquele instante, Jesus parou e perguntou, quem me tocou? Os discípulos não entenderam. Todos te apertam, mestre. Mas Jesus disse, não, alguém me tocou de um modo diferente, porque de mim saiu virtude. Saiu poder. A fé daquela mulher não pediu. Ela puxou o poder de dentro de Jesus. Ela ativou a cura. A mesma virtude, o mesmo poder que curou aquela mulher, está disponível para você agora, neste ambiente. Mas ele precisa ser ativado pela sua decisão, pela sua autoridade de filho e filha de Deus. Chegou a hora de parar de se ver como um paciente passivo na mesa de cirurgia e de se levantar como o próprio cirurgião. Deus te entrega o bisturi, mas é a sua mão, guiada pela sua fé, que fará o corte final. Agora você não vai apenas ouvir, você vai orar comigo, você vai decretar comigo. Você vai se tornar o cirurgião da sua própria vida, o guerreiro da sua própria batalha. Por isso, prepare-se. O que faremos a seguir não é uma reza, é um ato de guerra espiritual. É um decreto de libertação que vai ecoar no inferno e ser celebrado no céu. Você está pronto? Respire fundo. Concentre a sua fé. O que faremos agora é o momento em que você pega o bisturi de Deus em suas próprias mãos. O momento chegou. A sua fé está ativa. O bisturi está na sua mão. Não ore com medo. Decrete com autoridade. Vamos juntos, versículo por versículo, como um exército de uma pessoa só, retomando o território que o inimigo roubou. Declare comigo. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Protege a minha vida do pavor do inimigo. Esconde-me da conspiração dos ímpios. Agora, o seu decreto. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que o medo do inimigo não tem mais poder sobre mim. Todo pavor, toda ansiedade, toda síndrome do pânico instalada por ataques ocultos, eu ordeno que se retire da minha mente e do meu coração. Toda conspiração no meu trabalho, na minha vizinhança ou mesmo na minha família, tramada em segredo contra mim, eu a trago para a luz e a declaro desfeita e envergonhada agora. Eles afiam a língua como espada e apontam, como flechas, palavras amargas, para de um esconderijo atirar flechas no íntegro. Agora, o seu decreto. Toda palavra de maldição, toda praga rogada, toda fofoca, toda sentença de miséria, de doença ou de divórcio que foi lançada contra mim, eu a declaro nula, cancelada e sem efeito. Em nome de Jesus, eu quebro a lâmina de toda língua que se levantou contra mim. Eu arranco do meu corpo e da minha casa toda a flecha de enfermidade e de contenda. Vocês não têm mais poder aqui. Eles se animam em seus planos malignos, combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem, quem nos verá? Agora, o seu decreto. Eu me levanto contra o conselho dos ímpios. Todo plano maligno traçado em reuniões nas trevas contra a minha vida, a minha casa e o meu futuro é desfeito.
toda armadilha financeira, profissional, sentimental ou espiritual, eu ordeno que o fogo de Deus a consuma agora. O plano perfeito das trevas é frustrado pelo poder perfeito de Deus. O segredo de vocês acabou. Eu estou vendo e Deus já julgou. Mas Deus atirará neles as suas flechas e subitamente serão feridos. Pelas suas próprias línguas se farão tropeçar. Agora, o seu decreto final de vitória. Eu decreto o princípio da retribuição de Deus, a flecha que o inimigo preparou para mim, que volte contra ele mesmo. O laço que ele armou, que seus próprios pés sejam presos nele. A cova que ele cavou, que ele mesmo caia nela. Eu declaro que a minha vida, a partir de hoje, será um monumento vivo das obras de Deus, um testemunho do seu poder de livramento. A minha vitória proclamará o nome do Senhor. Amém. Respire, sinta a leveza. O peso saiu, a cirurgia foi feita, os laços foram cortados, mas agora vem a parte mais importante de qualquer procedimento, a cicatrização. A guerra acabou. E a vitória é sua. Sinta a quietude no seu espírito, mas a sabedoria divina nos ensina algo crucial sobre a libertação. Não basta apenas expulsar as trevas, é preciso preencher o espaço com a luz, para que a escuridão nunca mais encontre o caminho de volta. É o processo de cicatrização e selamento. Jesus nos contou uma parábola para ilustrar esse perigo. Ele disse que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele vaga por lugares áridos procurando repouso e não encontra. Então ele diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E ao voltar, ele encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. A casa está limpa, assim como sua vida espiritual está agora. Mas se a casa estiver vazia, o que acontece? Aquele espírito vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele e, entrando, passam a viver ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Nós acabamos de fazer uma limpeza espiritual profunda na sua vida. Expulsamos os invasores, cortamos os laços, quebramos as armadilhas. A sua casa está limpa. Mas ela não pode, de forma alguma, permanecer vazia e desocupada. É por isso que este momento é o clímax da nossa cirurgia. É a hora de convidar o dono do universo para tomar posse de cada cômodo, de cada corredor da sua alma, selando todas as portas e janelas para que o inimigo jamais possa retornar. Esta não é uma oração de guerra, mas uma oração de rendição e consagração. Ore comigo, com um coração grato e humilde. Espírito Santo de Deus, a minha casa está limpa. Eu te convido a entrar e fazer dela a sua morada permanente. Onde antes havia o nó financeiro que trazia miséria e preocupação, eu te peço, entre com o seu espírito de sabedoria, de provisão e de multiplicação. Preencha este lugar, onde antes estava a flecha da enfermidade, trazendo dor e cansaço, eu te peço, entre com o seu espírito de vida, de força e de saúde divina. Preencha cada célula do meu corpo. Onde antes operava o nó da contenda, trazendo divisão e amargura, eu te peço, entre com o seu espírito de amor, de paz e de reconciliação. Preencha o meu lar e o coração da minha família. Eu declaro que cada área da minha vida que foi limpa pelo poder do Salmo 64 é agora preenchida, ocupada e governada pelo Espírito Santo. Eu peço que o Senhor cele a minha vida com o sangue de Jesus. Cele a minha mente contra as dúvidas, meu coração contra o medo e minha casa contra toda invasão. Que o inimigo olhe para mim e não veja mais uma casa vazia, mas veja a bandeira do reino de Deus hasteada, um território santo e impenetrável. Sinta essa paz que excede todo o entendimento. Essa é a verdadeira liberdade. A sua libertação está completa. A sua casa está limpa. A sua vida está desatada. E agora você tem uma missão.
A sua libertação não foi um ato egoísta. Deus não te tirou de uma prisão para que você vivesse livre sozinho, enquanto outros continuam acorrentados ao seu redor. A sua cura te qualificou para uma missão. A sua dor era o seu cativeiro. Sua libertação agora é a sua arma mais poderosa. E a sua missão, se você a aceita, é usar a sua liberdade para libertar outros. E ela começa agora com 3 atos de guerra e de amor. O primeiro ato é a sua declaração pública de vitória. O inimigo odeia o testemunho. Ele odeia quando a sua obra nas trevas é exposta na luz. Por isso, eu quero que você vá agora mesmo à seção de comentários e faça um ato profético. Não é para nos ajudar. É para selar a sua própria bênção e para acender a fé de centenas de outras pessoas que chegarão a este vídeo quebrantadas, assim como você chegou. Se você sentiu os nós se desatando, se sentiu o peso sair, se sentiu a paz do Espírito Santo te preenchendo, escreva com toda a sua fé: eu estou livre. Não é apenas uma frase. É o seu grito de independência, é a sua bandeira fincada no território que você acabou de conquistar. Declare a sua vitória. O segundo ato é um ato de resgate. Enquanto fazíamos esta cirurgia, eu tenho certeza que o Espírito Santo trouxe à sua mente o rosto de uma ou mais pessoas. Alguém da sua família, um amigo, um colega de trabalho. Alguém que está vivendo exatamente o que descrevemos no início: a vida travada, o cansaço inexplicável, a família em pedaços. Você conhece essa pessoa. Você sente a dor dela. Não ignore essa inspiração. Este vídeo chegou até você como uma resposta de oração. Agora, você será a resposta na vida de outra pessoa. Pegue o link deste vídeo e envie para essa pessoa. Você não estará apenas compartilhando um conteúdo. Você estará enviando o bisturi divino. Você estará enviando uma equipe de resgate espiritual. Seja o instrumento de libertação que você precisava ter encontrado anos atrás. Seja essa mão estendida. O terceiro e último ato é o seu alistamento. Esta batalha que vencemos hoje foi apenas a primeira. O inimigo não vai desistir. E para cada nova armadilha que ele criar, Deus já nos deu em sua palavra uma nova arma, uma nova estratégia de contra-ataque. Este canal não é um lugar de entretenimento. É um arsenal espiritual. É um hospital de campanha. É o quartel-general do nosso exército de vitoriosos. Para continuar recebendo as armas, as instruções e a proteção para a sua nova vida de liberdade, inscreva-se agora e ative as notificações. Fazer isso é dizer: eu não luto mais sozinho, eu faço parte de um exército. Junte-se a nós. A sua libertação está selada, a sua missão está clara. Que a paz de Deus te guarde e te guie todos os dias. Vá e se liberte desse mal que te bloqueia.